Na primeira noite, eu achei que fosse paranoia. O barulho começou exatamente depois das 3 da manhã. Um som baixo, como se alguém estivesse respirando do outro lado da porta do banheiro. Eu tentei ignorar. Fechei os olhos. Virei para o lado. Mas então, a maçaneta se mexeu lentamente. E foi naquele instante que eu percebi uma coisa que até hoje me dá arrepios. Eu morava sozinha. Mas antes de continuar, já se inscreve no canal porque as histórias daqui ficam cada vez mais perturbadoras. E comenta aqui embaixo se você teria coragem de continuar dentro daquela casa depois do que eu vi naquela madrugada. Tudo começou algumas semanas antes. Eu tinha acabado de me mudar para um apartamento pequeno, antigo e absurdamente silencioso. O aluguel era barato demais para aquela região. E sinceramente, aquilo já deveria ter sido um aviso. A vizinha do andar de baixo quase nunca aparecia. O porteiro evitava conversar. E sempre que eu comentava sobre o apartamento, as pessoas mudavam de assunto. Mas eu ignorei tudo isso, porque eu precisava daquele lugar. Na primeira semana, tudo parecia normal, até a madrugada de terça-feira. Eu acordei com uma sensação estranha. Não era barulho alto, não era grito, era pior, era silêncio demais. Aquele tipo de silêncio que faz você sentir que existe alguém parado te observando no escuro. Eu olhei para o relógio, 3h11 da manhã. Foi aí que ouvi o primeiro som. Toque, 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 vindo do banheiro. Meu corpo inteiro gelou, porque eu tinha certeza absoluta de ter deixado aquela porta aberta antes de dormir. Mas naquele momento, ela estava fechada. Eu sentei lentamente na cama, e então ouvi novamente. Toque, toque, mais forte, como se alguém estivesse batendo com os dedos na madeira. Meu coração começou a acelerar. Peguei o celular. Liguei a lanterna e caminhei devagar pelo quarto. Quanto mais eu me aproximava da porta do banheiro, mais eu sentia aquela sensação horrível de que tinha alguém ali dentro esperando eu abrir. Eu parei na frente da porta, segurei a maçaneta, respirei fundo e abri rapidamente. Nada. O banheiro estava vazio, chuveiro desligado, janela fechada. Nenhum sinal de invasão. Mas tinha uma coisa errada. O espelho estava completamente embaçado, como se alguém tivesse acabado de tomar banho quente. Só que eu não tinha usado o banheiro naquela madrugada. Meu estômago afundou na mesma hora. Eu dei alguns passos para trás. E então percebi outra coisa. Havia marcas no chão, pegadas molhadas. Saindo do banheiro e indo na direção do meu quarto. Naquele instante, eu senti um medo tão forte que minha visão ficou embaçada, porque aquilo significava uma coisa impossível. Enquanto eu dormia, alguém esteve dentro daquele apartamento. Se você já está ficando nervoso com essa história, deixa o like agora porque o que aconteceu na noite seguinte foi muito pior. Eu tentei convencer a mim mesma de que tudo tinha uma explicação racional. Talvez encanamento, talvez umidade, talvez eu estivesse cansada demais. Mas naquela noite, antes de dormir, eu tomei uma decisão. Instalei uma câmera apontada para o corredor do banheiro. E aquilo mudou completamente minha vida. Eu lembro exatamente da sensação antes de apagar as luzes. Era como se o apartamento inteiro estivesse me observando. Cada sombra parecia errada. Cada canto parecia esconder alguma coisa. Mas eu precisava provar que aquilo estava só na minha cabeça. Então dormi. Ou pelo menos, tentei. Porque às 3h da manhã, o barulho voltou. Toque, toque, toque. Dessa vez,
Eu não me mexi. Fiquei parada na cama olhando para a porta do quarto. Meu coração estava tão acelerado que eu conseguia ouvir as batidas dentro da cabeça. O som vinha novamente do banheiro. Toque, toque, toque. Só que agora tinha outra coisa. Respiração. Baixa, lenta, muito próxima. Eu puxei o cobertor devagar, tentando controlar o desespero. E então ouvi a maçaneta girando lentamente. A porta do banheiro começou a abrir sozinha, centímetro por centímetro. Eu queria gritar, mas meu corpo travou. A única coisa que eu conseguia fazer era olhar. E foi nesse momento que eu vi uma sombra parada atrás da porta, alta, imóvel, observando. Meu sangue congelou instantaneamente. Eu puxei o celular correndo e liguei a câmera ao vivo. A imagem demorou alguns segundos para carregar. E quando apareceu, eu quase deixei o telefone cair, porque a câmera mostrava claramente alguém parado no corredor. Parado, olhando diretamente para o meu quarto. Eu não conseguia enxergar o rosto, só a silhueta, escura, imóvel, como se estivesse esperando alguma coisa. Minha respiração começou a falhar, e então, a figura deu um passo para frente. Naquele momento eu perdi completamente o controle. Saí correndo da cama, acendi todas as luzes, e quando olhei novamente para o corredor, não tinha ninguém, nada, absolutamente nada. Mas a câmera continuava gravando. E foi aí que percebi o detalhe mais perturbador de todos. A figura ainda aparecia na gravação, mesmo sem existir ninguém ali na frente. Eu comecei a tremer. Meu cérebro não conseguia processar aquilo. Olhei novamente para o corredor vazio, depois para o celular. Corredor vazio. Celular mostrando alguém parado. Foi nesse instante que ouvi um som atrás de mim. Dentro do quarto, eu virei lentamente e a porta do guarda-roupa estava aberta, só que eu tinha deixado ela fechada. Meu corpo inteiro congelou, porque alguma coisa dentro de mim dizia para não chegar perto. Mas eu precisava olhar. Cada passo parecia mais pesado. Meu coração batia tão forte que eu sentia dor no peito. Quando cheguei perto, ouvi novamente aquela respiração, vinda lá de dentro, baixa, lenta, como se alguém estivesse escondido esperando eu abrir totalmente. Eu segurei a porta, respirei fundo e puxei de uma vez. Nada. O guarda-roupa estava vazio. Mas havia uma coisa estranha. No fundo dele, encontrei uma fotografia antiga. Uma mulher parada exatamente naquele mesmo corredor, na mesma posição, na frente do banheiro. E atrás da foto, tinha uma frase escrita à mão. Ela continuou observando. Eu saí do apartamento naquela mesma madrugada. Nem peguei todas as minhas coisas. Nem voltei para dormir lá. Mas antes de ir embora, resolvi assistir toda a gravação da câmera. E foi aí que descobri algo que me deixou sem dormir por vários dias. A figura não apareceu só uma vez. Ela ficou parada no corredor durante quase 40 minutos, sem se mexer, sem sair do lugar, só observando a porta do meu quarto. E perto do final da gravação, ela lentamente virou o rosto na direção da câmera, como se soubesse que estava sendo filmada. Na hora em que aquela figura virou lentamente o rosto para a câmera, eu desliguei o vídeo. Meu corpo inteiro estava tremendo, porque até aquele momento eu ainda tentava acreditar que existia alguma explicação racional. Mas aquilo destruiu completamente essa possibilidade. A figura parecia saber exatamente onde a câmera estava, como se estivesse consciente da gravação.
como se estivesse olhando diretamente para mim. Eu fiquei parada dentro do carro por vários minutos tentando criar coragem para ir embora daquele prédio. Só que antes de ligar o motor, meu celular vibrou. Notificação da câmera. Movimento detectado no apartamento. Meu coração afundou. Eu abri o aplicativo lentamente. A gravação mostrava o corredor vazio. Silêncio absoluto. Nada acontecendo. Mas então, uma coisa apareceu na tela. A porta do banheiro começou a fechar sozinha. Devagar. Muito devagar. Sem ninguém encostar nela. Naquele instante, eu desliguei tudo e fui embora. Passei os dias seguintes dormindo na casa de uma amiga. Tentei esquecer aquilo. Tentei convencer a mim mesma de que estava ficando paranoica. Só que 3 dias depois, o porteiro do prédio me ligou. E a voz dele parecia nervosa. Ele perguntou se eu ainda estava no apartamento. Eu disse que não. Então ele ficou alguns segundos em silêncio. E falou uma frase que eu nunca mais consegui esquecer. Então quem está entrando lá todas as noites? Meu sangue gelou. Eu perguntei do que ele estava falando. E ele disse que o sensor da garagem registrava movimento no meu andar quase todas as madrugadas. Sempre depois das 3 horas. Só que ninguém aparecia nas câmeras principais do prédio. Apenas o elevador subindo sozinho, parando exatamente no meu andar. Na mesma hora eu desliguei o telefone, mas aquilo não saiu da minha cabeça. Naquela noite, eu resolvi assistir novamente às gravações. E foi então que percebi algo ainda pior. Em uma das imagens, dava para ver a sombra parada no corredor, imóvel. Mas alguns segundos depois, ela desaparecia da câmera. Só que ao mesmo tempo, surgia um reflexo no espelho do banheiro, como se ela tivesse atravessado o corredor, lentamente, na direção do meu quarto. Meu corpo inteiro ficou dormente, porque isso significava que eu não estava vendo tudo pela câmera. Alguma coisa acontecia fora do alcance dela. Eu tentei apagar aquelas gravações, mas o arquivo sempre voltava sozinho para a galeria, mesmo deletando várias vezes. E o mais assustador aconteceu uma semana depois. Eu estava na casa da minha amiga, tentando finalmente esquecer aquilo, quando acordei no meio da madrugada com uma sensação estranha. Olhei para o relógio. 3 horas e 11 minutos da manhã. Exatamente o mesmo horário. Meu coração acelerou imediatamente. Então ouvi um barulho vindo do banheiro da casa dela. Toque, toque, toque. Na mesma hora, senti meu corpo congelar, porque eu conhecia aquele som. Eu conhecia aquela respiração. E antes mesmo de criar coragem para levantar, o celular que estava ao lado da cama recebeu uma nova notificação. Movimento detectado. Mas eu já não morava mais naquele apartamento. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria o aplicativo. A câmera estava ligada. O corredor aparecia vazio. Silêncio absoluto. E então, lentamente, uma sombra começou a surgir na frente da lente, parada, observando, como se soubesse exatamente onde eu estava. Se você chegou até aqui, comenta 3 da manhã porque eu quero saber quem teria coragem de continuar assistindo aquela câmera depois disso. E se inscreve agora no canal porque amanhã eu vou trazer outra gravação perturbadora que nunca deveria ter sido divulgada.